Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o quinto ano, tá? Quinto ano A. Nós vamos fazer a correção da tarefa de casa, bem? Da apostila 2, do módulo 5. A gente vai começar na página 110, certo? Para fazer a correção dessa tarefa. Como é correção, peço que vocês pausem o vídeo, voltem, né, nas partes que é necessário para vocês corrigirem, lerem, saber se a de vocês está certa. Nem sempre a resposta de vocês está errada, então às vezes está escrito de formas diferentes, mas está certo. Tudo bem? Então vamos lá? Pessoal, a questão é a seguinte. A gente tem aqui um trechinho do jornal A Gazeta da Tarde, que foi publicado em 15 de novembro de 1889, tá? E eu vou ler para vocês e a gente vai responder as questões juntos, tudo bem? A partir de hoje, dia 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em uma nova fase, pois se pode considerar fim da monarquia, passando a regime francamente democrático com todas as consequências da liberdade. Foi o exército quem operou sua magna transformação, assim como em 7 de abril de 31, ele, o exército, firmou a monarquia constitucional, acabando com o despotismo do primeiro imperador. Hoje proclamou, no meio da maior tranquilidade e com solenidade realmente imponente, que queria outra forma de governo. Assim, desaparece a única monarquia que existia na América e fazendo votos para que o novo regime encaminhe a nossa pátria a seus grandes destinos. Esperamos que os vencedores saberão legitimar a posse do poder com o selo da moderação. Benignidade e justiças, impedindo qualquer violência contra os vencidos e mostrando que a força bem se concilia com a moderação. Viva o Brasil, viva a democracia, viva a liberdade. Então esse texto aqui foi publicado no dia 15 de novembro de 1889, pelo jornal Gazeta da Tarde. Temos duas bandeiras, né, nesse textinho. Essa bandeira aqui e essa bandeira aqui, que a gente vai responder as questões, tá? Há quantos anos foi redigida essa notícia? Tinha uma forma fácil de vocês fazerem a conta para saber, né? Fazer 2020, que é o ano que estamos, menos 1889, que foi o ano da produção desse texto, né? Então, daria mais ou menos aí 131 anos que essa notícia foi redigida, tá? De acordo com essa conta, fazendo uma análise do período que ela foi produzida até hoje, 131 anos se passaram entre a produção dessa notícia e o dia atual, do ano atual. B. De acordo com o texto, o que se esperava desse novo regime de governo? O que eles estavam esperando? Esperava que o novo regime levasse o Brasil a ser uma grande nação, certo? E que eles assumissem o poder e agissem com moderação. É isso que eles esperavam. Que o novo regime, que o regime republicano, trouxesse um novo período para o Brasil, né? Um período de desenvolvimento, e que esse período viesse moderado, com paz, pacífico, né? C. Observe a bandeira 1 e a bandeira 2 e anote em seu caderno qual delas é a do Império e qual é da República. Então, ó, essa daqui é a do Império, porque tem o brasão da família real bem aqui, tá? O brasão da família de Bragança, que é a família do Dom Pedro II, e essa da República, que vem com a esfera e as estrelas representando os estados. E a frase ordem e progresso, que era o lema dos militares nessa época, tá? Dos militares positivistas. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado, né? E agora a gente vai para D. Compare as bandeiras e anote o que elas têm de semelhante e de diferente. Então, o que a gente pode colocar aqui, ó, de semelhança? Vamos lá. Está nas cores e nas formas geométricas, né? Verde e amarelo, o losango sobre o retângulo verde. Então, isso são as semelhanças, as cores e as formas geométricas. E diferenças? A bandeira do período imperial tem no centro um brasão, o da República atual. Então, a bandeira imperial tem no centro um brasão imperial, da família imperial, e a da República tem uma esfera com estrelas, que representam os estados e o Distrito Federal, e uma faixa onde está escrito Ordem e Progresso, que foi o que eu tinha acabado de dizer sobre a explicação, né, das diferenças entre as bandeiras. E agora a questão E.
Por que o Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro? Boa pergunta. Então vamos lá. Comemora-se o dia 19 de novembro, porque foi nessa data, no ano de 1889, que o governo provisório assinou o decreto que a criou. Então, o dia 19 de novembro é o Dia da Bandeira, porque foi nesse dia que o governo provisório republicano assinou o documento que fazia com que ela fosse criada, a bandeira. Certo? E agora a gente vai para 2, né? Atualmente, os presidentes brasileiros são eleitos pelo voto direto, uma afirmativa. Como foi eleito o primeiro presidente da República? Foi por voto direto? Vocês sabem essa resposta, né? O primeiro presidente da República foi Deodoro da Fonseca e o vice Floriano Peixoto. Ele foi eleito de forma indireta, ou seja, pela Assembleia Constituinte. Então, não, o nosso primeiro presidente não foi eleito pelo povo diretamente, certo? B. O que isso revela sobre a implantação da nova forma de governo? O que isso revela sobre a República Brasileira, né? Essa é a questão. Aí vocês podem colocar de resposta a seguinte. Isso mostra que naquele momento a população não participava diretamente do processo político e que se mantinha nas mãos de poucos. Ou seja, isso mostra que a população não teve participação no processo republicano brasileiro. Certo? Eu acredito que vocês tenham acertado, que vocês entenderam bem esse conteúdo, né? E agora a gente vai para as 3, questão 3. Com base no texto da Constituição de 1891, responda. Como os deputados eram eleitos? De que forma que eles eram eleitos? Então vamos lá. A Câmara dos Deputados era composta por deputados que chegavam a ela por meio do voto direto dos que na época podiam votar. Então, os deputados eram eleitos de forma direta e, infelizmente, era uma participação pequena da população para eleger esses deputados, porque poucas pessoas podiam votar na época. Vocês lembram, né? Muitos grupos estavam de fora desse processo de direito ao voto. Os analfabetos, as mulheres, alguns militares de baixa patente, né? Então, os indígenas, os membros de ordem monásticas, todos esses não participavam das eleições. E agora a gente vai para B. Qual era a idade mínima para se candidatar a senador? A idade mínima para se candidatar a senador era de 35 anos. Os senadores eram eleitos, assim como os deputados, por voto direto e seu mandato tinha duração maior, ou seja, 9 anos. Eles ficavam 9 anos no poder, os senadores depois de eleitos. E só podia se candidatar se eles tivessem mais de 35 anos, certo? E agora a gente vai para 4. Complete o quadro abaixo com informações sobre as constituições de 1824 e de 1891. Eu já fiz aqui o meu, ó. Vou até mostrar assim para vocês, que talvez vocês consigam, não sei, pausar, dar um print, tá? Mas eu vou fazer a correção oralmente também. Certo? Então vamos lá. Aspectos, formas de governo. Na Constituição de 1824 era monarquia, tá? E na Constituição de 1891 era república, tudo bem? Então, vocês vão colocar aqui, ó, a gente tá fazendo de assim, tá? Vou fazer assim. Então, 1824 monarquia, 1891 república. Divisão política do território brasileiro. Em 1824 eram províncias. Em 1891 estados, tá? Poder responsável, na verdade, o responsável pelo poder executivo. Em 1824 era o imperador, né? Nesse caso aqui ainda era o Dom Pedro I. Em 1891, o presidente da República, no caso, Deodoro da Fonseca. Meio pelo qual se decide quem vai governar o país. Em 1824, poder hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Em 1891, eleições diretas. A partir das eleições, o povo escolheria seu representante, certo?
Duração do mandato do principal governante, em 1824 até a morte dele, né? Porque ele era o rei, imperador, então ele ficava até morrer. Em 1891, 4 anos, durava 4 anos o mandato dele. Considerados cidadãos, em 1824, homens com renda anual comprovada, ou seja, homens de dinheiro. Em 1891, homens nascidos no Brasil, maiores de 21 anos e alfabetizados. Esses eram considerados cidadãos. Não representavam nem 2% da população, tá, gente? Bom, é isso da tarefa, né? E a gente vai para o módulo seguinte para corrigir também no módulo seguinte. Módulo 6 da Primeira República, de 1889 até 1930, a gente falou um pouquinho sobre ele no outro vídeo, né? Falando que uma parcela muito pequena da população podia votar, né? Que em 1906, por exemplo, a taxa de votação era menor que 1,44% da população, ou seja, uma taxa muito ínfima que poderia votar no Brasil. Né? A taxa de eleitores era muito pequena. A gente comentou também que as mulheres desejavam sufrágio universal, desejavam direito ao voto, elas queriam votar, participar desse novo sistema político, né? As mulheres lutaram para que a República fosse implementada no Brasil, mas foram excluídas dessa República, desse processo republicano, né? E a gente falou que a partir de 1910, lá no Rio de Janeiro, vai se formar o Partido Republicano Feminino, a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, vai ter o primeiro Congresso Feminino Brasileiro, né? Eu citei até alguns nomes importantes aqui no Brasil, como era o caso da Diva Nolfi Nazário, tá? Que ela era estudante de Direito aqui em São Paulo. E também falei um pouquinho da Berta Lutz para vocês, que ela também, né, lutou pelo direito feminino, ela era uma estudante também de direito e ela vai questionar por que as mulheres não podiam votar se elas não eram nem citadas na Constituição. Então é um texto bem interessante, esse módulo inteiro é bem interessante. Comentei com vocês que o Rio Grande do Norte, as mulheres vão obter o direito ao voto primeiro, tá? Do que o resto do Brasil. A partir de 1927 vai ter a primeira eleição que mulheres vão participar lá no Rio Grande do Norte. Todas as mulheres do Rio Grande do Norte não podiam vir de outros estados para lá, ir de outros estados com o desejo de votar lá, que isso não acontecia, só as mulheres do estado, tá? E a primeira mulher a votar foi a Celina Guimarães Viana, lá no Rio Grande do Norte, né? Que ela conquista o direito de votar junto com as outras mulheres do Rio Grande do Norte e vai lá exercer esse direito. Tudo bem? O resto das brasileiras só em 1932 que elas vão ter o direito ao voto, que vai ser uma nova Constituição, vão criar uma nova Constituição, um novo livro de leis, e esse novo livro de leis vai determinar que essas mulheres vão poder votar. Tudo bem? Aí a gente vai para a página 117 para eu corrigir a atividade com vocês. Atividade 1. Segundo a Constituição de 1891, quais grupos sociais não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito ao voto? Então, que grupos que não podiam votar? Vamos lá. Mendigos, analfabetos, militares sem ensino superior, religiosos, mulheres e indígenas. Então, 6, né? Lembrando, mendigos, analfabetos, militares sem ensino superior e religiosos, esses 4 grupos estavam descritos na Constituição que não podiam votar. As mulheres e os indígenas, eles não foram citados na Constituição, mas não podiam votar no Brasil. Bem? E aí a gente vai para a questão 2. Releia a página 114, os números que mostravam a participação da população nas eleições de 1894, 1898 e 1906. O que justifica esses números? Então, são esses números aqui, ó, essas porcentagens aqui, que vocês deveriam ver, tá? Essa era a porcentagem das pessoas que participaram das eleições nesses anos. E o que pode justificar esse número tão pequeno de participação nas eleições, né? Então, a resposta é a seguinte. A Constituição restringia os grupos que podiam votar.
Também a alta taxa de analfabetismo, que atingia até 65% da população, e ainda não a obrigatoriedade do voto. Então, como a Constituição restringia a maior parte das pessoas que iriam votar no Brasil, isso já diminuía a quantidade de pessoas que iam para as urnas, né? Também a taxa de analfabetismo, que era mais da metade da população brasileira analfabeta, isso também diminuía esses números. E ainda não a obrigatoriedade, mesmo que você estivesse dentro de todos os quesitos que pudesse votar, você tinha a escolha de não ir votar. E isso fazia com que 1% da população, 2% da população brasileira fosse às urnas, certo? Exercesse seu direito ao voto. Aí a gente na mesma página tem um texto e na página seguinte tem outro texto falando sobre o voto feminino, tá bom? E aí eu vou ler para vocês e a gente faz a correção juntos. Olha lá. Texto 1. O recenseamento de 1920 acusa mais de 1 milhão de mulheres que exercem ofícios e profissões, estão em contato diário com o público, conhecem de experiência própria as dificuldades da vida e os problemas morais e econômicos da coletividade. Sendo a tutora natural dos filhos, dotada de pátrio poder, a mulher elevou-se legalmente ao nível dos homens, cujas responsabilidades políticas está habilitada a compartilhar. Votar não é um privilégio, uma recompensa que se dê aos cidadãos altamente especializados para exercerem essa função. É uma obrigação de todos. Esse texto aqui é da Berta Lutz, tá? Ela está dizendo aqui que as mulheres já estavam na vida pública, tá? Já trabalhavam, já sabiam lidar com problemas morais e econômicos, já tinham cuidado, já era trabalho delas cuidar dos filhos, então elas tinham responsabilidade e elas tinham o direito de votar, né? Que na verdade não é um privilégio o voto, é um direito. É isso que ela está defendendo no texto. E aí a gente tem o texto 2, que é o texto que está no livro Dicionário das Mulheres do Brasil, o texto do José Afonso Carvalho. É um documento, tá bom? Texto 2. Não se reconhece ainda no Brasil a capacidade social da mulher para o exercício do voto. É certo que não existe em nossas leis uma exclusão expressa a esse respeito. Entendam por certo a maioria dos nossos representantes que, embora deixasse aberta a porta a possíveis futuras inovações, não era ainda o momento de romper com as tradições do nosso direito, segundo as quais as palavras cidadão brasileiro, empregadas nas leis eleitorais, designem sempre o cidadão do sexo masculino. Na plenitude de sua capacidade, apto principalmente a defender a pátria, pegar em armas, bater-se por ela contra o inimigo exterior e pregar pelos seus direitos na imprensa, na tribuna, na praça pública, com energias e veemência própria da organização viril. A verdade é que a missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do que política. Os que entre nós propunham ardorosamente pela emancipação política da mulher esquecem por completo a concepção de entidade feminina, uma criatura destinada a dividir harmoniosamente com o homem as responsabilidades da vida em comum. Ela na tranquilidade do lar, cuidando da ordem doméstica, ele no trabalho cotidiano, oferindo os meios de prover a subsistência da família. Então esse aqui é um texto que defende que as mulheres não deveriam votar, porque o homem que é o ser político, o homem que está no espaço político, o homem que pega em armas, o homem que vai para o mundo lá fora da sua casa para lutar pela sobrevivência da família, por isso que ele tinha direito de votar e a mulher não, né? E ele fala aqui que ainda não estão em tempos de romper com as tradições machistas que não deixavam as mulheres votar, né? Qual é o assunto tratado nos textos? Questão A. O voto feminino. Tava fácil essa, né? B. O que a autora do texto 1 defende? Grife os argumentos dela. Defende o direito ao voto feminino. Aí vocês podem grifar essa parte aqui, ó. As mulheres exercem ofícios e profissões, estão elas em contato direto. Vai até lá, coletividade, tá bom? Já tá certo. E aí a C, questão C. O que o autor do texto 2 defende, grife os argumentos dele, tá? Também, né? Ele é contra o voto feminino. Ele defende que as mulheres devem cuidar da casa e dos filhos. E aí vocês podem grifar essa parte aqui, ó.
uma criatura destinada a dividir harmoniosamente com os homens, até o finalzinho lá do texto da família. Tudo bem? Aí agora a gente vai para a explicação do restinho do módulo, tá? Que eu pretendo terminar com vocês já. Gente, essa primeira república no Brasil, ela foi conhecida como a República do Café com Leite. Por que República do Café com Leite? Porque quem governava o Brasil nesse período eram sempre presidentes do estado de São Paulo ou do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais tinham os fazendeiros mais ricos do Brasil, mais poderosos. São Paulo porque os fazendeiros eram produtores de café, né, grandes produtores de café, exportadores de café. Então eles tinham poder de controlar meio que as eleições, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, para que sempre fossem eleitos à presidência da República esses candidatos vindos de São Paulo. E Minas Gerais, porque eram os maiores produtores de leite do Brasil, também exportavam esse produto, tinham fazendeiros muito importantes também no estado e também davam um jeito de sempre controlar as eleições para serem eleitos à presidência, né, os seus candidatos dos seus estados. Por isso que essa primeira fase da República Brasileira era chamada de política do café com leite. República do Café com Leite, porque havia quase que um revezamento dos políticos de São Paulo e de Minas Gerais na presidência. Não era um revezamento automático, né? Nessa eleição, São Paulo, um representante de São Paulo que vai ser eleito, e daqui 4 anos, um representante de Minas que vai ser eleito. Não necessariamente assim, às vezes passava 2, 3 eleições com os paulistas no poder, e às vezes 2, 3 eleições com os mineiros no poder, tá? E como que eles conseguiam sempre manter os presidentes representando de São Paulo e representando Minas no poder? Candidatos de São Paulo venciam e candidatos de Minas venciam. Como isso acontecia? Os presidentes, os políticos brasileiros, nessa época, eles vão contar com a ajuda dos coronéis. É um negócio chamado de coronelismo, tá? Os coronéis, eles não eram membros do exército, tá? Eles não eram militares. Eles eram grandes cafeicultores, fazendeiros, latifundiários, pessoas que eram donos de muitas terras aqui no Brasil, principalmente nessa região de São Paulo e de Minas, tá? E eles eram chamados de coronéis pela sua influência na sua região ali, né? Eles tinham muitos funcionários, muita gente que trabalhava para eles nas fazendas, tinham muita influência nas cidades próximas das suas fazendas, né? Tinham influência da igreja também, a igreja o respeitava, os padres da região. Eram pessoas muito importantes nas suas regiões, esses coronéis. E esses coronéis, eles obviamente queriam que estivesse na presidência pessoas que representassem seus interesses. Então, se eles eram coronéis, fazendeiros de café, óbvio que para eles era muito importante que o presidente também fosse um cara que tivesse alinhado com as ideias dos cafeicultores, que fosse um cafeicultor, que seja, né? Então, esses coronéis, eles compravam o voto das pessoas da sua região para votarem nos presidentes que eles queriam e também nos deputados que eles queriam, nos senadores que eles queriam, para aprovar leis que beneficiassem eles, né? Esses coronéis, eles tentavam manipular o voto das pessoas, comprando o voto das pessoas, para que o presidente, governador, deputados e senadores fossem do mesmo grupo político, fossem eleitos esses candidatos que fossem do mesmo grupo político de São Paulo, por exemplo, para poder fazer leis que beneficiassem os cafeicultores, né? E como isso acontecia? Esse coronel, ele oferecia presentes, empregos, todo tipo de oferta, né, que ele pudesse ter para as pessoas votarem no candidato que ele queria. E óbvio, as pessoas que trabalhavam para ele, as pessoas que ele tinha influência, que viviam na cidade que esse coronel era importante, acabavam cedendo
e votando na pessoa que o coronel escolheu para presidência, para governador, para deputado e para senador, né? E como que o coronel controlava para saber se essas pessoas realmente votaram em quem ele queria? Para poder cumprir com o acordo, né? Dar o emprego para a pessoa, ou pagar o que ele prometeu para a pessoa, que seja um saco de cimento, que seja um chapéu, que seja qualquer coisa que ele tivesse prometido para a pessoa, votar em quem ele queria, né? Então, para comprovar que a pessoa votou de fato em quem o coronel queria, tinha nas eleições um comprovante de quem a pessoa votou. Então, quando essa pessoa ia nas urnas, ela ia votar, ela votava, ela já ia com dois papéis, os dois papéis com o nome dos candidatos que ela queria votar. Um ela deixava na urna, o outro ela levava para casa carimbado, com carimbo lá das eleições. E aí, obviamente, quando ela saía da eleição, quando ela saía ali da urna, ela já levava para o coronel esse papel, mostrando para o coronel em quem ela votou. E aí o coronel cumpria com o acordo, dizendo, tá, ok, vou te dar o chapéu, que você votou em quem eu queria, então tá certo. Vou te dar o emprego lá na minha fazenda, porque você votou em quem eu queria. E isso fazia com que praticamente toda a Primeira República no Brasil fosse governada por São Paulo e Minas Gerais, por representantes desses estados, porque os coronéis mais poderosos do Brasil estavam onde? Em São Paulo e em Minas. Toda essa estrutura, a política do café com leite, só vai funcionar com a ajuda desses coronéis. Na página 120, vocês têm uma atividade, né? Tem uma atividade, ó, tem uma história em quadrinhos falando sobre isso, exatamente comentando como que era o voto, né? Como funcionava o voto. Em algumas regiões, até, os coronéis, eles compravam literalmente o voto das pessoas e, às vezes, manipulavam as eleições, falsificavam mesmo os comprovantes de eleições. Falsificavam, colocavam papéis a mais, dizendo que o candidato deles foi eleito, teve mais votos. Muito doido isso, né, gente? Então, olha lá, aqui tá explicando bem isso, tá? O eleitor levava até as urnas 2 cédulas eleitorais. O eleitor entregava as 2 cédulas para os mesários que trabalhavam lá na eleição. Elas eram datadas e rubricadas, né? Era tipo um carimbo, para terem valor de documento. Usava-se o termo voto descoberto ou voto de cabresto, tá? Chamavam voto de cabresto, porque já estava pronto, pois as opções do eleitor já estavam marcadas nas cédulas. Somente uma das cédulas era depositada na urna. O eleitor levava outra cédula embora como comprovante do seu voto. Uma das formas de controlar os eleitores era pela conferência da cédula que ele levava como comprovante do seu voto. Então, o coronel sabia em quem ele votou, né? Essa era a questão. Aí a gente tem uma atividade na página 121, que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Em casa, façam. E na próxima aula que a gente tiver online, eu corrijo com vocês, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tenham gostado da correção e da explicação. Se cuidem, usem álcool em gel, cuidem dos seus familiares, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijinhos, saudades, viu?